videoaula de hoje vai falar um pouco sobre as ondas. Esse material foi retirado do acervo online do estado de Pernambuco. Ondas. Ondas são perturbações que se propagam. Essa propagação, ela carrega apenas energia, não carrega matéria. Aqui eu tenho um exemplo, quando você joga uma pedra, você cria ondas ao redor. Outro exemplo que eu queria dar para vocês é que vocês focalizassem nesse eixo Y. O objeto está sofrendo perturbação de uma onda, mas não está se deslocando. Que a característica da onda, ela vem propagando, ela perturba, mas não carrega matéria. Se você estiver no mar, não na beirada, na borda, porque na borda nós não consideramos ali uma onda, ali está sendo quebrada a onda. Mas se você estiver no mar, a onda ela vai passar por você, você vai ter esse movimento de subida e descida e não vai sair do lugar. Porque a onda ela apenas causa perturbação, mas não carrega. Lembrando a vocês, tomando cuidado, que quando a gente fala em a onda carregar, aquelas pessoas comentam, porque na beirada da praia, ela deixou de ser onda quando ela está se quebrando na praia. Temos alguns exemplos cotidianos de ondas. O som de um violão, o reflexo de uma paisagem, imagem, quando a gente enxerga, o que a gente visualiza, ela vem de uma luz, e a luz ela é um tipo de onda. Uma radiografia, o raio-x, é um exemplo de uma onda. A natureza da onda. A onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica necessita de um meio material para se propagar. Nesse caso, nós temos a onda de uma corda que foi provocada, uma perturbação. Aquela onda a qual, quando nós jogamos a pedra, naquela imagem anterior, na superfície de um líquido, provocou aquela perturbação do líquido. Ondas de terremotos, sísmicas e as ondas sonoras. Seria esse som que é a qual eu estou produzindo e você está escutando. Ela é uma onda que necessita de meio material para se propagar. Em algumas questões que eu apliquei para vocês viram que eu fiz uma pergunta no espaço. Como que o som, explosões, seria possível perceber no espaço? Não, no espaço nós temos um vácuo. Pela ausência de matéria no espaço, o som não será produzido. Fazendo um comentário agora sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Temos aqui vários exemplos. Esse aqui é um espectro eletromagnético. Eu queria que vocês observassem esse espectro. É a frequência. A frequência do rádio ela é menor, vai aumentando para as micro-ondas, infravermelho, luz, até chegar nas ondas de maior frequência, que é a radiação gama. A única que o ser humano consegue ver, enxergar, é a luz. E aqui você tem imagem. Na hora que ele pega essa luz, que é a nossa luz, no caso é a luz branca, ele decompõe essa luz no espectro visível da luz. Importância das radiações eletromagnéticas. Eu vou citar algumas para vocês. O raio-x e o raio gama são usados no tratamento de radioterapia. Não podemos esquecer que o raio-x também ele é utilizado em diagnósticos. Quando alguém quebra um osso, você consegue perceber se houve quebra de osso a partir de raio-x. As ondas utilizadas pelo radar. Isso aqui nós temos um radar meteorológico, né? O que o radar meteorológico ele faz? Ele emite uma onda, você vê que é uma onda indo e uma onda que parte da onda retorna. Esse retorno que ele tem, ele consegue pegar características dessa nuvem. Aonde, qual a distância, qual a velocidade dessa nuvem e qual seria a quantidade de água. Por isso que nós temos as previsões de tempo, conseguindo detectar quanto que vai chover em determinado lugar, qual seria a quantidade de chuva que será naquele ponto, a partir desses radares meteorológicos. Aqui é um exemplo da radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta não é visível por nós. Nesse caso, nós temos um equipamento especial. Esse equipamento especial possibilitou visualizar a radiação ultravioleta vindo do Sol. Ela é uma radiação de uma frequência maior do que a visão que nós podemos enxergar.
A radiação ultravioleta ela é importante para o ser humano, embora em excesso ela é causadora de câncer, mas em pequenas quantidades ela é responsável pela produção da vitamina D. Componente de uma onda. O ponto mais alto da onda eu chamo de crista, mais baixo, vale. O que é a amplitude? A amplitude é quando eu pego do vale ou da crista até o ponto de equilíbrio da onda. De um vale ao outro eu chamo de comprimento, ou também posso falar de uma crista para a outra, é comprimento da onda. Então, esses aí são os componentes de uma onda. Nosso tema, a onda, ela tem alguns fenômenos, no caso seria a reflexão. Nesse caso, nós vamos falar da luz visível. Quando a luz bate, que é uma imagem que bate na água, reflete, e essa reflexão vocês têm a imagem formada aqui, como se fosse um espelho. Então, quando você se olha para um espelho, você tem um exemplo de uma reflexão de uma onda. A imagem bate e volta aos seus olhos. Refração. Essa imagem, a onda, quando ela passa, ela se desvia seu percurso. Esse pequeno desviar de percurso começa a criar ilusões para a gente. Aqui, se você for olhar nesse caso, esse copo, você tem uma ilusão que esse lápis está quebrado, sendo que não está quebrado. A mesma coisa você tem a questão da colher no copo. A luz está vindo que você está enxergando, mas só que quando chega aqui nesse momento, ele sofre um desvio dentro da água. Aí você tem aquela leve impressão que você está tendo uma colher quebrada. E ela não está quebrada. Isso aqui nós chamamos de fenômeno chamado refração. Quando a onda muda de meio e sofre um pequeno desvio. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, na realidade, por causa desse desvio causado, quando você estiver tentando caçar um peixe com uma lança, você vai ver o peixe. No caso, você vai visualizar o peixe aqui, sendo que o real dele está em outro ponto. O que é mais interessante nisso tudo é saber que os índios sabiam calcular esse desvio. Quando eles iam pescar com suas lanças, eles sabiam que a imagem que estavam enxergando do peixe não era real e que ele estava em outro ponto. Eles aprendiam a calcular esse pequeno desvio. Então, isso aí nós chamamos de refração. A imagem, quando chega aqui, ela sofre um pequeno desvio e aí você tem uma ilusão daquela imagem igual estava acontecendo naquele outro ponto. Daquele outro exemplo anterior da colher e do lápis. O que é o som e como ele é produzido? O som é a perturbação no meio ambiente. Esse som qual você agora está escutando, ela é uma perturbação que eu causo ao meio ambiente. E essa perturbação, nesse caso, seria o ar. Eu estou perturbando o ar e está gerando um som. O som ele pode ser um infrassom, ultrassom e som audível. O que é som audível? É a linha, o espectro sonoro a qual eu consigo escutar. Nesse caso, nós chamamos, seria o ser humano, nós usamos como base são os seres humanos, aquilo que o ser humano consegue escutar. Só que nós temos infrassons, aqueles sons que a gente não consegue escutar, está abaixo da nossa capacidade. E sons também muito intensos, né? Nós também não conseguimos escutar, no caso seriam os ultrassons, com maior frequência. Normalmente o morcego, ele usa muito esse ultrassom, que seria uma espécie de sonar que posteriormente estarei explicando. O que seria esse sonar? O morcego ele emite um som, muitas das vezes imperceptível para a gente. Este sistema é chamado de ecolocalização. Ele emite esse som bate na mariposa e retorna. Então, esse retorno do som, ele consegue localizar a mariposa. O morcego ele é praticamente cego. Ele tem uma visão muito arcaica, antiga, que não dá muito para ele perceber objetos. Ele utiliza muito a localização por som. Lembrando que há uma diferença desse som vindo do morcego do som do radar. O radar ele é
uma onda eletromagnética, não necessita de meio material. O morcego é uma onda mecânica, é um som que necessita de meio material para se propagar. Aí tem um exemplo que eu coloquei até para vocês nos exercícios. Você tem um despertador e aqui eu consegui tirar todo o ar dessa campo, você não vai conseguir escutar o despertador. Você vai visualizar, vai ver se tiver luz, a luz aparecendo, mas você não vai escutar o som. Por quê? Essa é o som é uma onda mecânica, sendo uma única onda mecânica, necessita de um meio material para se propagar. A altura do som. A altura do som ela é muito confundida com, quando eu falo em altura, em volume do som. Então, a altura do som não tem associação com volume, tem associação com som grave e som agudo. O que seria o som grave? Som de baixa frequência, a frequência aqui menor. Som agudo, som de alta frequência. O som agudo, se você for comparar, seria a voz feminina, que é uma voz mais aguda. E a voz do homem seria a voz mais grave. Timbre. Se você tiver uma flauta, um xilofone, um piano, instrumentos diferentes, tocando uma música com a mesma nota, com a mesma altura, você vai saber o que é uma flauta, você vai saber o que é um violão, o que é um xilofone. Por quê? Porque o som ele tem um timbre, a onda ela tem marcas características. É a mesma coisa. Você consegue perceber quem está falando, se você estiver de costa e alguém te chamar, porque aquela pessoa ela tem um timbre, o som dela é marcado. Então essas marcas que nós chamamos de timbre, é a identidade do som, que os objetos e as pessoas têm. Intensidade do som. A intensidade do som está relacionada ao volume. Aquele volume forte ou fraco, tenso ou baixo. O volume você está ligando à amplitude, que seria isso aqui, da crista até o ponto de equilíbrio ou vale até o ponto de equilíbrio. Objetos que tiverem um som mais forte, a amplitude será bem maior. Algumas curiosidades. Como um ser consegue localizar um inseto mesmo enxergando tão mal? A gente viu que é ecolocalização. Ele emite um som e esse som bate e retorna. Essa ecolocalização dele é muito semelhante aos golfinhos, que também utilizam muito isso. Como é formada uma imagem de uma ultrassonografia? A ultrassonografia também utiliza o som. O nome já fala ultrassom. Ele emite um som e esse som bate e volta formando a imagem. Qual a diferença entre sonar e radar? O sonar ele usa o som mecânico, uma onda mecânica, esse som que você escuta, essa onda mecânica. O radar não, é eletromagnético, o som dele seria uma micro-ondas. Então, a diferença entre sonar e radar é que o sonar, som é mecânico e o radar é eletromagnético. Porque quando cai um raio, só ouvimos o trovão depois de certo tempo. Aí, no caso, nós estamos falando de velocidade. A luz ela é muito mais rápida do que o som. Por isso que nós vemos primeiro o raio para depois escutarmos o barulho do trovão. Outra curiosidade, para a gente só recordar um pouco sobre o campo magnético. O campo magnético aqui produzido na Terra, ele nos protege de boa parte das radiações que chegam. O Sol emite muitas radiações que poderiam causar danos a nós, que seriam grandes radiações gamas, radiações do raio-x. E o que acontece? Quando ele chega próximo à Terra, a Terra tem um campo magnético que acaba protegendo a Terra boa parte dessas radiações. Até a próxima videoaula.